Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para ler Lucas capítulo 10 com vocês, para a gente ser edificado pela palavra de Deus e ser transformado pelas Escrituras, porque é dela que procedem as fontes de água da vida. Amém? A missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao encontrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outro está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Isso está lá em Atos 13:51 também. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O Senhor aqui, até aqui, ele dá uma missão de que eles deveriam ir de cidade em cidade, né? Deveriam pregar o evangelho. E essa foi a grande missão que a gente encontra aqui, ó, de dois em dois, para que eu procedesse em cada cidade ao lugar onde eles estavam para ir. Então o Senhor manda a gente ir de dois em dois. Por que de dois em dois? Porque a gente não deve ficar pregando sozinho sempre, principalmente quando a missão é grande. Devemos sempre ter mais gente do nosso lado. Até porque você não sabe das tentações que você pode enfrentar. Então você deve andar com mais pessoas. E a gente vê também que é para ficar naquela casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas aí eles falam aqui, ó, para curar os enfermos e tudo mais. Mas fala aqui, ó, quando entrar numa cidade e não receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Está lá em Atos 13:51. Então, o Senhor é o que nos envia. É Ele que nos capacita e é Ele que nos envia. E é a sua graça que nos capacita. E daí ele fala aqui das cidades que não creem, né? Do que acontece com elas, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, a gente tem que entender que quem vos der ouvidos, então,
ouvidos a pessoas. Qual que é o grande mistério desse texto aqui? A gente vê que Deus usa pessoas para levar a mensagem dele. É por meio de pessoas. E quando nós rejeitamos as pessoas que Deus usa para a mensagem dele ser pregada, evidentemente que nós devemos comparar tudo que as pessoas falam com o que está na Bíblia para ver se aquilo faz sentido. Mas quando nós rejeitamos as pessoas que Deus coloca para falar algo, Deus não se agrada quando as pessoas rejeitam as pessoas que Ele enviou. Então, é a missão, é o ensino aqui. O regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões. Essa do escorpião está lá também em Salmo 91, 13. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou, como está escrito em outra versão, não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, Deus diz para a gente não se alegrar pela autoridade que a gente recebeu dele somente, mas se alegrar porque nós estamos com o nosso nome escrito no céu. Nós somos lembrados diante de Deus e nós devemos se preocupar muito mais com isso, porque a autoridade ele nos deu, mas nós devemos se submeter ao que ele diz. E isso se encontra aqui também, né? Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse ninguém sabe quem é o Filho está lá em João 10,15, que diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E essa questão também, tudo me foi entregue por meu Pai. Está lá em João 3,35, que diz assim: O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, primeiro vamos voltar aqui, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa questão de o Filho o quiser revelar é porque Deus nos deu Cristo, e o Cristo que está dentro de nós revela o Pai, revela Deus. Então, quando a gente conhece mais de Jesus, a gente conhece o Pai, e a gente conhece o amor do Pai. E daí nós temos paciência diante das tribulações desse mundo, porque nós conhecemos aquele que é amor. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Essa questão de ver o que vedes e ouvir o que ouviram tem muito a ver com a mensagem, meus irmãos. Nós somos privilegiados por ter a mensagem do Evangelho em nossas vidas. Nós somos privilegiados, somos mais que vencedores, porque essa mensagem, ela sela nosso coração desse mundo caótico e nos traz vida, e isso é maravilhoso. E nós vencemos porque Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso se encontra lá em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Note a chave aqui no versículo 34. E chegando-se, eu vou até sublinhar aqui. Note a chave aqui no versículo 34, eu até sublinhei demais aqui. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Esse óleo e vinho eram instrumentos de cura também, né? Assim, a gente vê que o óleo, além de ter a ideia de ungir pessoas naquela época, tem muita ideia de cura também, né? Evidentemente que hoje o óleo ele tem esse significado espiritual, né? De se alguém está enfermo, ungir com óleo, mas tem um significado medicinal também, né? No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então, Jesus aqui nos ensina algo muito poderoso, algo que pode mudar de forma drástica nossas vidas. Veja que ele pegou e falou de várias pessoas, né? Um levita, um sacerdote, essas pessoas assim que naquela época, no povo judaico, eram pessoas assim muito estimadas, né? Muito, uau, um cara é um levita, um cara é um sacerdote. Mas elas viraram as costas para aquele cara ali que estava passando necessidade. Mas aí um samaritano, um cara simples, tá entendendo? Ele olhou para o cara e ajudou. Então qual que fez a vontade de Deus? Aquele que ajudou, entendeu? Então amar a Deus, amando também no próximo, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar a Deus e revelar isso no meu próximo. Se o meu cristianismo e o teu cristianismo não tem amor pelo próximo, é só religião barata. A gente vai falar muito sobre isso mais pra frente, porque a gente vai ler muito texto sobre isso. Mas assim, se o meu cristianismo e o teu cristianismo não tem amor ao próximo, é uma religião morta, vazia e que nós estamos a passos largos de morrer espiritualmente. Por isso nós devemos amar o próximo, nós devemos investir em vidas, ajudar pessoas, conversar com pessoas, ser amoroso com as pessoas. Porque é disso que Deus se agrada, sabe? Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Inclusive a gente tem aquela música, né, que como Maria que está aos seus pés disseste. Você já sabe qual que é a música, né? Encontrei o meu tesouro. Evidentemente que eu não vou cantar essa música aqui porque vai dar direito autoral e não é bom, né? Mas você sabe qual que é essa música. Então Marta, ela tava ali, ó, cansada, ajeitava-se de um lado para o outro. Mas Maria escolheu a boa parte, ou seja, Maria escolheu a parte melhor, que é o quê? Orar, jejuar, buscar o Senhor. Claro que não dá para saber no texto se ela fez exatamente isso, mas o que é a boa parte que Maria fez? Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Marta andava inquieta, mas Maria ficou calma e focou na tranquilidade. Então veja, nós como cristãos temos que entender que o maior desafio de um cristão não é fazer muitas coisas. O maior desafio de um cristão é descansar em Deus, confiando de que Ele é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele falou. Meus irmãos, se tem algo que pega no cristão, é não saber repousar nas promessas de Cristo. Não saber repousar nas promessas de Cristo. E isso tem pegado muitos crentes. Inclusive, quantas vezes isso já me pegou? Quantas vezes eu já fui Marta e não Maria? Mas eu comecei a decidir cada vez mais escolher ser como Maria, que escolheu a boa parte. A boa parte é que nós temos Cristo e Ele habita dentro de nós. E nós devemos amar e escolher isso todos os dias. Devemos ansiar por isso, porque Ele vive em nós. E nós devemos amar isso de todo o coração. Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje, Pai. Aprendemos tantas coisas, meu Pai. Lemos tantas coisas, mas que isso não fique só na leitura, mas que isso seja prático, seja vivido em nossas vidas, Pai. Que nós sejamos como Maria, que está aos teus pés. Que nós amemos o nosso próximo, o nosso amigo necessitado. Que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. E que nós podemos e possamos pregar o Evangelho em todas as cidades, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado, batizando, curando, trazendo liberdade aos cativos através do nome de Jesus. Que isso seja verdade nos nossos dias, mas seja verdade na nossa vida pessoal também. Em nome de Cristo Jesus. Pai, guarda-nos porque o mundo é maligno, mas o Senhor reconciliou o mundo e o entregou a Jesus. E Jesus vai voltar. E nós temos que estar com a nossa veste preparada, nosso coração incendiado por Ele, porque Ele está voltando. Então, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine na sua vida e que nós possamos ter momentos abençoados, ainda mais abençoados com o Senhor, em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Fui. Valeu. Paz de Cristo reine. Amém? Vamos ler amanhã Lucas 11. Valeu.